Amados irmãos, nós vamos voltar o nosso olhar, voltar a nossa atenção para o texto sagrado, para a palavra de Deus. E como você presume, se é que você tem acompanhado, nós estamos indo para os finalmentes da compreensão e da aplicação do texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. De uma curta série, tudo coopera. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós tivemos uma primeira mensagem com base nesse texto, mas muito exatamente com base no recorte da sentença inicial, quando o apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus... E então nessa primeira mensagem nós abordamos a natureza dessa convicção apresentada pelo apóstolo Paulo. Que tipo de convicção é essa? Sabemos que Deus... Então, há muita coisa que a gente não sabe, mas o que sabemos, qual é a natureza dessa convicção? Isso foi na primeira mensagem. Na segunda mensagem, que foi a última, nós olhamos para a engrenagem de como essas coisas que Deus faz em sua providência, como essas coisas cooperam, como é que se dá isso? E nós então entramos no miolo da questão. Na primeira mensagem, sabemos que Deus... Segunda mensagem, todas as coisas cooperam para o bem. E agora, a derradeira mensagem. E a nossa atenção então se volta para a última parte do verso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E o que nos importa nesta hora é o seguinte: para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo ou de acordo com o seu propósito. Pai, nós queremos mais uma vez testemunhar do Teu poder. Queremos experimentar da Tua graça, desfrutar da Tua majestade, encantar-se com ela, ser persuadido pela lógica em chamas, pela teologia pegando fogo. Nós queremos nos entregar a essa mensagem. Ou melhor, o nosso desejo é que essa mensagem entregue ao nosso coração tudo o que ele precisa. Porque uma coisa, Espírito Santo, é compreender o texto. Mas uma outra coisa é ser compreendido pelo texto. Nós queremos ser compreendidos pelo texto. Que esse texto nos ache, que esse texto nos alcance. É assim que oramos. Amém.
Em alguns textos das Escrituras, nós enxergamos de forma mais clara e evidente o braço forte do Senhor. Quando Ele age em favor de seu povo para salvá-lo. Em outros textos, fica mais explícito o peso dos pés do nosso Deus. Quando Ele age em favor do seu povo, trazendo juízo e justiça. Em outros textos, por sua vez, fica mais claro e evidente a ternura do olhar do nosso Deus. Quando Ele se volta para os carentes, vulneráveis e necessitados, lançando compaixão ou compadecendo-se com relação a estes. Em outros textos, podemos perceber com clareza e com explicitude devida a ternura do coração cheio de compaixão do nosso Deus, que não se recusa responder às orações daqueles que vivem com espírito contrito e quebrantado. Em alguns textos, portanto, o braço forte do Senhor se manifesta, em outros textos, o olhar terno do Senhor se torna claro e evidente, já em outros, o seu coração se revela. Mas há textos em que se torna claro e evidente a sapiência da mente do nosso Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 28, é um desses textos. Quando nós abrimos a Bíblia, nos aproximamos de Deus. E tocamos ou nos aproximamos de alguma parte do seu corpo. Uma hora estamos em seus pés, uma hora estamos em seus braços, uma hora estamos em seu coração, uma hora estamos em suas costas, uma hora estamos em algum lugar dessa metáfora divina. Quando nós paramos, ou quando nós nos aproximamos de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nós estamos como que no ombro de Deus, esticando o nosso pescoço, para compreendermos parte de uma sapiência infinita, que corresponde a uma doutrina revelada nas Escrituras. A saber, a doutrina da providência de Deus. Como diria o Dr. Martyn Lloyd-Jones, analisando esse texto, nós estamos fazendo a nossa maior aventura. E qual é a nossa maior aventura? Nós estamos discernindo a mente e os propósitos de Deus. E Lloyd Jones não poupa palavras e continua. Nós, pigmeus, miseráveis, pecadores, pequenos,
nós estamos nos aproximando da mente de Deus. E nenhuma ocupação é mais elevada no planeta do que esta. Nenhuma atividade, nenhuma ocupação, nenhum exercício se compara ao ato de envolver-se com a mente de Deus. Sexta-feira estive visitando os seminaristas Felipe e Jorge no Seminário Presbiteriano do Norte. E quando nós adentramos no quarto onde Felipe está hospedado e paramos um pouco para perceber a natureza daquilo, eu estava com o presbítero Marcelo e lembro de ter dito o seguinte: nada se compara a você separar 4 anos da sua história. 4 anos da sua história para estudar a rainha das ciências, teologia. Você nunca perderá tempo dedicando-se à mente de Deus. Não há ocupação mais elevada do que essa. O que fazemos então, dominicalmente, com a pregação, é justamente subir essa colina, escalar esse monte, e claro, pela escada da graça, que é o próprio Cristo Jesus que nos permite isso. O que estamos fazendo é de uma ocupação de caráter elevado, e a mente nossa, finita, apequenada, diminuta, a nossa mente, ela começa a sofrer impactos de iluminação, de reflexão, de consolação, de edificação, de tal modo que você sai com a mente cativa à palavra eterna de Deus, lançando um olhar totalmente diferente para com o mundo à sua volta. E esse texto em especial abre a janela de um neurônio de Deus. O Senhor se permite ser achado por você a partir dessa revelação do que está exposto. E o que é que Ele está dizendo? O que Ele está dizendo é o seguinte: eu vou compartilhar com você uma coisa que não cabe na sua mente, mas eu vou fazer compreensível. Estou fazendo com que todas as coisas que acontecem na sua vida cooperem para o bem. Porque você, e aí vem o nosso ponto, porque você pertence a um povo que eu amei, que eu amo e que eu sempre hei de amar. Um povo escolhido antes da fundação do mundo. Atenção, irmãos, essa palavra, ela só se aplica ao cristão genuíno. Há textos na Escritura que se aplicam ao incrédulo.
Mas há textos nas Escrituras que só se aplicam ao crente. E esse texto é um deles. Não queira compartilhar esse texto com um incrédulo. Você não vai obter nenhum lucro. Você não vai obter nenhuma vantagem. Você não vai lograr êxito. Não haverá sucesso na sua abordagem. Você não pode dizer para o incrédulo: todas as coisas cooperam para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O texto, então, é de uma natureza exclusivista tal que não pode extrapolar as orlas da igreja. Somente você, que foi alcançado pela graça, pode compreender o que está sendo dito. Somente você que me ouve e que experimentou da conversão, do milagre da salvação, pode captar a revelação, a mensagem de poder, a mensagem sobrenatural, extraordinária do nosso Deus, que é aplicada ao nosso pobre coração. É a mais alta teologia sendo aplicada ao coração mais baixo. Lembre-se do que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque foi do teu agrado revelar estas coisas aos pequeninos e ocultá-las dos sábios e entendidos. O Senhor decidiu revelar a você, compartilhar as boas novas com você, e mais do que isso, dizer à sua alma, como em parte, não em totalidade, mas em parte, como é que as coisas vão funcionar na sua vida, para que tudo coopere para o seu bem, e com a finalidade de lhe transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para usar uma expressão mais técnica, mais sofisticada, mais eloquente, para quem gosta, nós estamos diante da concatenação da providência indissolúvel de Deus. O que é isso? O que é a concatenação da providência indissolúvel de Deus? Em termos simples, práticos, o Senhor está dizendo assim: eu estou fazendo com que tudo saia como planejado. Ou seja, nada pode dar errado no plano que eu tenho para a sua vida. Nada pode dar errado no plano que... Olha, Deus tem um plano na sua vida. Você já deve ter ouvido isso. Deus tem um plano em sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua história. Um plano. E esse plano, escute isso. Esse plano, ele é infalível, ele é inabalável, ele é indissolúvel, porque esse plano consiste na
concatenação da providência redentora de Deus. Isto é, Ele está fazendo com que tudo coopere para o seu bem, de tal modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus. E para que você não tenha dúvida de que o plano de Deus na sua vida jamais poderá dar errado, eu quero compartilhar os pilares, com base no texto, os pilares dessa providência redentora de Deus que visa transformar você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu preciso deixar claro que os versos 29 e 30 se constituem os bastidores do versículo de número 28. Se você quiser entender a expressão daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, os versos 29 e 30 clarificam, elucidam, lançam luz sobre esse plano talvez misterioso no momento, mas que agora começa a fazer algum sentido por meio do que ele apresenta nos versos 29 e 30. A grande questão é: quem são aqueles que amam a Deus? Quem são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito? Será que eu faço parte desse povo? Será que de fato na minha vida não existe nem sorte nem azar, mas sim providência pura de Deus? Como é que eu posso saber que os planos de Satanás serão frustrados na minha história, ou se eles serão permitidos por Deus para um bem maior? Como poderei ter certeza de que de fato estarei seguro para sempre? Venha então, irmãos, os pilares da providência redentora de Deus. E quais são esses pilares? Primeiro pilar: presciência. Presciência. Versículo de número 29. Ele começa explicando o que ele está dizendo no final do versículo 28. Pois aqueles que de antemão conheceu, até aqui, estamos diante de uma doutrina que na teologia cristã nós a conhecemos e nós a denominamos de a doutrina da presciência de Deus. O Deus que é presciente, o Deus que conhece de antemão, que sabe do futuro, que conhece a história em seus eventos, em seus acontecimentos, por presciência. Agora, muita atenção. A presciência de Deus aplicada à salvação não significa que o Senhor um dia, se é que nós podemos falar de dia, para um Deus que existe ou que é em uma categoria de eternidade, um Deus que vislumbrou um dia, no tempo e no espaço, aqueles que haveriam de crer ou não. E com base nisso estabeleceu
o seu propósito de salvação. Então, qual é a ideia que muitos adotam e que muitos defendem? Que Deus escolhe pessoas para a salvação com base no seu conhecimento prévio. Então, Deus previu que alguns creriam e que outros não creriam, e com base na determinação da sua presciência, Ele então decide os que serão e os que não serão. Não obstante, irmãos, a doutrina da presciência, especialmente quando trabalhada neste texto, não se refere em momento algum a uma capacidade prévia que Deus tem de antever uma ação de fé ou de incredulidade. Daquele que creria e do que não creria. A propósito, o texto só faz alusão àqueles que de antemão conheceu. O verbo conhecer, como apresentado no início do texto, só aparece atrelado ou associado a algum tipo de passado. Isto é, a única informação que temos acerca da presciência é que Deus conhece de antemão. Não há aqui nenhuma adição qualitativa ao verbo. O que quero dizer com isso? O que está em questão aqui é o fato único e exclusivo de que Deus tem conhecimento de antemão. Ponto. Não há nenhuma informação sobre que tipo de conhecimento é este. Agora, quando nós associamos o verbo conhecer, como ele aparece aqui no texto, com outros textos, dentro da doutrina da presciência, então, nós podemos, por dedução, entender que o que está acontecendo aqui é simplesmente o seguinte: o Deus que conhece de antemão é o equivalente ao Deus que amou de antemão. É como que o apóstolo Paulo estivesse simplesmente dizendo que Deus fez de você objeto do amor dele antes da sua existência. Não é que Deus previu que amaria você por causa da fé que ele antecipou. É que quando diz que aos que de antemão conheceu, isto é, aos que foram amados por ele na eternidade, é aí que está o primeiro pilar da concatenação da providência. Você foi gerado por Deus antes que os seus pais tivessem se encontrado e tido uma relação de amor, de paixão, que trouxe você à existência. Você já estava nos planos de Deus, quando nem nos planos dos seus pais, que eram adolescentes, você existia. Você já era alvo de um amor eterno, de um Deus pessoal. Você já era sem ser. Você já existia no
útero divino, na relação de amor trinitária, onde o Pai amava o Filho amava o Pai, o Espírito amava o Filho, e essa reciprocidade, essa efervescência de amor, de um Deus que não era carente de absolutamente nada, decidiu amar você antes da fundação do mundo. Isso aqui, irmãos, é o primeiro pilar da nossa segurança de salvação, porque Deus não me passou a amar ontem. Deus não começou a me amar quando eu coloquei os pés na igreja. Deus não começou a me amar quando eu comecei a ler a Bíblia. Deus não começou a me amar quando começaram a orar por mim. Deus não começou a amar você quando você começou a paquerar com a igreja. Deus não começou a amar você quando você deixou de ir para as festas, as bebedeiras, a prostituição e tudo aquilo que desagradava a Ele. Deus não começou a lhe amar quando você passou a obedecer os mandamentos. Deus não começou a lhe amar quando você esboçou algum tipo de reação para romper com o mundanismo e agora entregar-se à santificação. Deus começou a lhe amar quando você nem sequer existia. Deus começou a lhe amar quando você nem sequer estava nos planos dos seus pais. Deus começou a lhe amar quando você nem fazia parte da árvore genealógica, nem como expectativa de vida. Deus começou a lhe amar na eternidade, antes da fundação do mundo. Olha, você já tem tudo o que você precisa para viver nesta vida sem uma carência desesperadora pelos amores daqueles que não são capazes de suprir as lacunas da tua alma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Em uma sociedade como a nossa, onde há uma carência absurda de gente para me aprovar, de gente para me aceitar, de gente para me curtir, de gente para me dar likes, de gente para mandar coração, de gente para, de alguma maneira, atestar que a minha existência é preciosa ou então útil. Em uma sociedade onde as redes sociais se tornaram um mundo virtual, porém mais real do que o real, onde as pessoas estão em busca de validação o tempo inteiro, numa louca competição para quem tem mais seguidores. O discípulo de Jesus, ele não está atrás de seguidores. O discípulo de Jesus, ele está satisfeito no Criador do universo, que já validou a existência dele antes de tudo existir. Eu estou, portanto, ancorado em um pilar que não pode ser diluído em nada, que não sofre mudança, instabilidade, que não é volátil. Eu estou perene. Ainda que nas minhas mudanças, ainda que nas minhas carências, ainda que nas minhas instabilidades, mas eu estou na perenidade da eternidade. Antes, não como alguém que está expectando a eternidade, mas como alguém que já vem da eternidade. Você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Veja só. Esse é o primeiro fundamento, é o primeiro pilar. Você já começa com vantagem infinita.
por que é que a minha vida não pode dar errado? Por que é que na minha vida as coisas vão sair conforme o propósito de Deus? Porque começa muito antes de você nascer. Começa na eternidade. Mas vem um segundo pilar. Ainda no andar de cima. Aqueles que de antemão conheceu, diz o texto, também os predestinou. E aí entra a doutrina tão debatida da predestinação. E aqui, o que eu fiz com a presciência, eu faço também com a predestinação. A doutrina da presciência é uma doutrina que deve ser aplicada aos crentes e discutida entre os crentes. A doutrina da predestinação também é uma doutrina que deve ser aplicada tão somente aos crentes. Essa não é uma matéria de incrédulo. Você não precisa falar sobre predestinação com incrédulo. Porque quer saber de uma coisa? Incrédulo odeia tudo aquilo que diz respeito à graça de Deus. E a predestinação é uma doutrina elevada da graça de Deus. Então, a probabilidade do incrédulo se irritar ainda mais com isso e não entender absolutamente nada é grande. E não vale a pena tratar desse assunto com incrédulo. Nós tratamos de predestinação com crente. É assunto da igreja. É matéria nossa. Porque o texto fala sobre, nós falamos sobre também. E qual seria a diferença aqui entre a presciência e a predestinação? É que a predestinação, neste ponto, diz respeito a algo que Deus está a fazer, e não apenas do que Deus tem como conhecimento. A presciência diz respeito a um conhecimento, e esse conhecimento é o equivalente a um afeto que Deus coloca no sujeito. A predestinação já diz respeito a uma ação de Deus para com esse sujeito, objeto do seu amor. Ou seja, a predestinação direciona o objeto amado. Mas direciona para o quê? Para a salvação. Agora, especificamente neste texto, a predestinação está atrelada a um ponto que não pode ser ignorado. Diz o texto, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não é possível, então, separar predestinação com a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É por isso que não cabe e que é indevido a objeção daqueles que dizem assim com relação à doutrina da predestinação. Essa doutrina da predestinação, ela é muito perigosa, porque se predestinado diz respeito a alguém que foi destinado à salvação e, portanto, este não pode perder a salvação, a probabilidade deste incorrer em uma vida de pecado sem considerar a santidade é muito grande, porque se ele conclui que a salvação não se perde e que é por predestinação, então ele pode negligenciar uma vida de santificação. Contudo, o texto não separa predestinação de santificação, porque a predestinação, ela está voltada justamente para fazer o indivíduo à imagem de Jesus Cristo, conforme Cristo Jesus. Os que foram predestinados para serem conforme a imagem de Jesus. Deus predestinou você para a salvação.
e mais especificamente, para que você manifeste essa salvação através de uma vida que exala o perfume de Cristo. Você foi predestinado para parecer com Jesus Cristo. Você foi predestinado para ser a antítese de Satanás. Você foi predestinado para ser uma bênção e não uma maldição. Você foi predestinado para ser um santo e não um deplorável. Você foi predestinado para ser alvo de louvor dos anjos e não de acusação de Satanás. Você foi predestinado para ser uma bênção na vida dessa igreja e servir a comunidade. Você foi predestinado, escolhido para levar as boas novas, para que o mundo se renda a Jesus Cristo. Você foi predestinado. A doutrina da predestinação implica em uma vida de santidade, em uma vida de rendição absoluta a Jesus Cristo, em uma vida que divulga o evangelho da glória para um mundo carente da glória e da graça de Deus. Presciência, predestinação. E aí vem um terceiro pilar. Esse que conheceu de antemão predestinou. Esse que predestinou, agora, irmãos, faz o que na sequência do texto? Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Primeiro, presciência. Segundo, predestinação. Terceiro, vocação, chamado. O que é isso? É uma aplicação prática de uma teologia que estava nas alturas. O que é a doutrina do chamado ou da vocação eficaz, a não ser a aplicação eterna que reverbera na história do homem, alcançando o eleito que fora alvo da presciência de Deus. O que é a vocação, senão a confirmação de uma presciência predestinativa, que chancela o indivíduo na história, dizendo: eu amei você antes da fundação do mundo. A vocação é justamente a confirmação e a validação da própria predestinação e da presciência. Eu quero que você entenda que são cadeias, são elos inquebráveis. Presciência, predestinação, chamado. Um dia alguém pregou o evangelho para você. As escamas caíram dos seus olhos, a surdez foi vencida, você passou a ouvir, seu coração foi fisgado, sua alma foi tomada, o Espírito se apoderou de você e você se transformou numa nova criatura. Isso é a validação da predestinação. A doutrina da predestinação, com todas as suas implicações, e com todas as suas dificuldades, ela é provada de maneira empírica. Como assim? Ora, como é que você ora agradecendo pela sua salvação? Você ora dizendo: Senhor, obrigado, porque um dia me salvaste. O que é que você está querendo dizer com isso?
não foi por mim, foi porque o Senhor quis. E quando você intercede por outros, você está corroborando a mesma coisa. Por que é que você ora pela salvação de outras pessoas? Porque essas outras pessoas não podem tomar iniciativa de salvação por si mesmas. E você sabe que só Deus pode fazer isso. A sua oração de gratidão e a sua oração de intercessão confirmam a doutrina da presciência e a doutrina da predestinação. A sua própria experiência de gratidão e de intercessão validam isso, ou valida isso. E com relação à sua própria vida, você um dia foi tomado por esse chamado irrevogável. E esse talvez, possivelmente, o momento mais importante da sua história. Que foi quando a eternidade entrou de fato no seu coração. Foi quando a vida venceu a morte. Foi quando a luz dissipou a escuridão. Foi quando o entendimento solapou a mente obscurecida. Foi quando o clarão do Evangelho não permitiu que as trevas do inferno prevalecessem no teu coração. Foi quando a verdade definitivamente te libertou. A primeira vez que eu tive contato com o Evangelho, eu não posso jamais esquecer. E eu não posso negar, portanto, que o que ocorreu tem a ver com um plano eterno que eu nem sequer imaginava. Primeira vez que eu ouvi falar sobre o Evangelho foi dentro de uma sala de aula, em uma aula de biologia, olhando para um quadro, perdido, sem entender muita coisa, querendo ir embora daquela escola. Estudava no Objetivo Padrão. Minha mãe me matriculou lá, fui estudar, mas sem muito interesse, aquela coisa de vestibular, de ter que estudar. Eu estava lá de corpo presente, olhando para aquele quadro, a professora explicando aquelas coisas, aula de biologia. Esperando dar a hora para ir embora, e de repente um jovem bate no meu ombro. E quando eu viro, ele sussurra para mim assim: você conhece a verdade? Eu me volto, não queria atrapalhar a aula. Muito educadamente voltei e fiquei olhando para o quadro. Respeitando o momento, mas aquele jovem muito ousado, mais uma vez, tocou. Eu voltei, ele disse: você conhece a verdade? E foi quando eu disse: já, quando tocar, eu falo contigo. E eu fiquei numa saia justa, porque eu nem queria falar com ele, nem queria conversa com nada. E quando acabou aquela aula, ele fez assim, e eu fiquei um pouco interessado. Quando chegamos no pátio, ele disse: olha, eu te fiz 2 vezes a mesma pergunta. Você conhece a verdade? E eu parei, olhei para ele e disse: é sobre o quê? Ele disse: a verdade.
você conhece a verdade? E eu disse: não sei. E ele disse: pois deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E de repente, eu disse: é sobre isso que minha mãe fala a vida inteira. E eu só vim despertar agora. E eu saí na Epitácio Pessoa dizendo: existe uma matéria que é a matéria da verdade. E depois desse dia, eu não pude ser o mesmo. Eu cheguei em casa e disse: manhinha, um jovem perguntou se eu conhecia a verdade. E ela: sério? Eu disse: sério. E ele me disse que Jesus era o caminho. E minha mãe então agradece ao Senhor. E aí há toda uma história de relação, de amizade que minha mãe teve, porque conheceu o diretor da escola, conhecido por uma amiga que falou da escola, disse: eu poderia estar em qualquer escola, mas eu estava numa escola arquitetada por Deus para aquele momento, e com você aconteceu a mesma coisa. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história, olhe para a concatenação da providência, como tudo se ajustou. Você poderia não estar aqui hoje, mas em algum momento da sua história, o chamado invadiu a sua vida. Aparentemente você poderia estar na hora errada, no momento errado, no desencontro, aonde quer que você menos esperava estar, mas Deus decidiu fazer raiar a luz do Evangelho na tua alma, por meio de amizades que foram feitas, por meio de encontros que foram provocados, por meio de ligações, por meio de amizades, por meio de traumas, por meio de dores, por meio de sofrimento, por meio de tanta coisa que quando você olha e começa a juntar as peças, você diz: o que ele fez, se eu contar, ninguém acredita. O Senhor chamou você eficazmente, e não tem volta. Meu amigo, talvez você esteja esperando ser chamado naquele concurso, sabe? Então, olha, vai chegar. Você foi chamado para ser um cidadão do céu. Você está esperando ser chamado para aquela posição, ou para aquela entrevista de emprego que é o seu sonho, ser chamado. Você foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso, que poderia ignorar a sua vida, que poderia mandar você para o inferno com justiça, mas Ele decidiu chamar você e dar a você o que Ele tem de mais precioso. O Espírito dele habita na sua vida. Você é um discípulo de Jesus Cristo, isso é tudo para você. Um servo de Deus, uma serva de Deus. Não há status social que se compare a isso. A sua identidade é essa. Você foi chamado.
todo mundo aqui está nivelado. Tem gente aqui com um padrão lá em cima, tem gente aqui com um padrão lá embaixo, do ponto de vista socioeconômico. Todo mundo aqui teve a mesma experiência de salvação. No sentido de, todo mundo reconhece a sua miserabilidade, todo mundo sabe da sua pecaminosidade, todo mundo sabe da sua pobreza de espírito, todo mundo sabe daqui da sua necessidade de graça. Daquele que é doutor, aquele que está engatinhando ainda, sabe, nos estudos, ambos se prostram diante dessa mente, dessa sapiência, desse Deus providente, dizendo: Senhor, tem compaixão de nós pecadores. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. Do maior ao menor, do menor ao maior, todos se prostram diante dele, dizendo a mesma coisa, admitindo a mesma carência, a mesma necessidade. E aí não para por aí. O texto diz que esses que foram chamados também foram justificados. E aí, irmãos, nós entramos na doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina cardeal da reforma protestante, da nossa tradição reformada, e que ocupa a maior parte da carta que Paulo escreveu aos Romanos, uma vez que Paulo dedica-se à exposição dessa doutrina, começando desde o capítulo 1, capítulo 2, falando sobre a universalidade do pecado, capítulo 3, a partir da segunda metade do capítulo 3, falando da justificação pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Capítulo 4, ele apresenta algumas ilustrações do Antigo Testamento com relação à justificação pela fé somente. No capítulo 5 é o apogeu da doutrina da justificação, quando ele apresenta Cristo Jesus como sendo o nosso segundo Adão, aquele que é o responsável por colocar em nossa conta a justiça que precisávamos para que pudéssemos escapar da condenação de Deus. Capítulo 6, 7, 8, desdobramentos dessa doutrina. E aqui no texto, Paulo não poderia deixar de dizer que estes que amam a Deus são aqueles que foram justificados. Qual é o maior sinal e a maior evidência daqueles que foram justificados? Paz com Deus. Paz com Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, acerca da qual Paulo fala em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Não é sobre essa paz. É sobre uma outra paz. É a paz com Deus. A paz com Deus diz respeito a uma guerra cósmica que foi cessada. E qual foi a guerra cósmica que foi cessada? Havia uma inimizade permanente entre você e Deus. Você era inimigo de Deus e Deus era seu inimigo. Por causa da natureza que você carregava e da natureza do próprio Deus. Uma vez que você é pecador e Deus é santo,
Existe então uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade é o que não permite reconciliação. E, portanto, a guerra permanece entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O homem não consegue fazer cessar a guerra, porque ele continua querendo cumprir os caprichos do seu coração, indo contra a vontade santa de Deus. O homem não consegue levantar a bandeira da paz para dizer eu me rendo, porque o homem quer pecar, o homem quer corromper-se, o homem quer se chafurdar na lama, o homem quer desonrar o Criador, suprimir a verdade. O homem não apenas não podia, como não queria, mas Deus podia e queria. E Ele faz cessar a guerra, colocando-se Ele mesmo em uma posição de réu, assumindo os nossos pecados na cruz do Calvário, absolvendo o juízo, a ira de Deus. Jesus Cristo levou os nossos pecados, pagou pela nossa culpa, e se fomos perdoados em Cristo Jesus, se o sacrifício foi feito, e se o tetelestai, o está pago, o está consumado, é de fato uma realidade, e então Deus o Pai, com base em Cristo Jesus, nos declara justificados. Essa declaração é uma declaração de natureza forense, legal. É um juiz em um tribunal que, em definitivo, bate o martelo e decide a sua sentença, dizendo o seguinte: você é inocente. Porque a justiça de Cristo foi posta na sua conta. E o inocente que é Cristo levou a sua injustiça, tomou os seus pecados, suas feridas, foi morto. Mas como ele era o inocente, a morte não poderia reclamá-lo. Ele então se desprende das garras da morte e ressuscita. E quando ele ressuscita, ele confirma a justificação do seu povo. Nós fomos justificados. E aí, eu já não tenho mais medo de guerra alguma, porque eu já estou em paz com Deus. O único que poderia me fazer mal, o único que poderia se opor à minha vida, disse que me amou na eternidade, que na história me chamou e me tornou inocente. Então, eu já não quero guerra com ninguém, e mesmo que alguém queira guerra comigo, eu já posso viver numa paz que excede todo o entendimento. Porque eu estou em paz com Deus. Eu costumo dizer, olha, não tem nada é comparável a você chegar na sua casa e repousar a sua cabeça no travesseiro. Se você conseguir fazer isso e dormir, você é o homem mais feliz do planeta Terra. Agora, quem é que consegue fazer isso? Quem é que consegue fazer isso de verdade, de qualidade e sem medo da morte? Os que foram justificados. Os que já passaram da morte para a vida. Os que foram amados desde a eternidade. Os que sabem que fazem parte daqueles que amam a Deus. Finalmente, um último pilar é posto. O texto termina dizendo: e aos que justificou também glorificou.
Preste atenção nisso aqui. Todos os verbos são apresentados por Paulo no pretérito perfeito, ou então no que no grego os estudiosos chamam de tempo aoristo. É algo que foi realizado no passado com efeitos permanentes e concretos. Como assim? Olha como ele usa o verbo conhecer. E aos que de antemão conheceu, ou seja, pretérito perfeito, tempo aoristo, algo já realizado. Ok, tudo bem. E aos que predestinou, pretérito perfeito, tempo aoristo. Foi feito, foi acabado. E as consequências permanentes estão aí. E aos que predestinou também chamou. O chamado está com o mesmo tempo verbal. Aos que chamou também justificou. O tempo verbal é o mesmo. Conheceu, predestinou, chamou, justificou. Só que, ao final, ele vai falar de um verbo que na teologia, naturalmente, ele está no futuro. Só que ele repete, colocando no pretérito perfeito. Porque ele vai falar de uma matéria que diz respeito ao fim da nossa história. E qual é a matéria que diz respeito ao fim da nossa história? Também glorificou. Está falando do final da nossa história. De um corpo glorificado, de uma vida plenamente santa, definitivamente salva. Isso ainda não aconteceu. Só que Paulo, ele considera esse futuro tão certo que ele coloca no pretérito perfeito. Ele está dizendo aqui, isso aqui é um pretérito profético. Isso do futuro é tão certo como o do passado. Estou colocando na mesma ordem, porque esse Deus que amou é o Deus que predestinou, é o Deus que chamou, é o Deus que justificou, é o Deus que santificou, é o Deus que glorificou. Vocês já estão glorificados diante de Deus. O fim de vocês é tão certo como o começo. O fim de vocês é tão glorioso quanto o glorioso começo. É glória do início ao fim. É eternidade a eternidade. É essa coroação garantida. O que vai acontecer, que não aconteceu, Paulo já dá como acontecido. É por isso então que o apóstolo Paulo, ele vai ter a ousadia, e aqui eu termino, de, a partir do versículo 31, fazer essa canção. E aqui eu quero terminar. Aí você vai entender então por que ele, a partir do versículo 31, a partir do versículo 31, ele então diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode se colocar de pé? Essa é uma das mais ricas expressões latinas do cristianismo. É o Deus pro nobis. Deus por nós. Se Deus é por nós, é o Deus pro nobis. Deus por nós. Você vai sair daqui dizendo: Deus é comigo. Ele me amou. Ele me justificou. Ele me santificou. Eu já estou certo. Eu sou uma garantia no plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Você tem que comprar um quadro para sua casa. Eu vou fazer isso. Comprar um quadro e colocar em algum lugar esse texto. Em algum lugar. Você precisa se deparar com ele em algum lugar. Na sua casa. Entrar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Aí você disse. Você entra em casa, olha lá, todas as coisas cooperam. Senhor, nós te agradecemos pelo Senhor ter compartilhado a tua mente conosco. A sabedoria do decreto, da providência, pelo menos em parte, nos dando assim a possibilidade de enfrentarmos os desafios da vida, as decepções, os sofrimentos, com a coragem devida, com a fé que nos é própria, com a ousadia que cabe aos filhos de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado por tua providência que age em todas as coisas. Por sabermos que a nossa vida não está entregue ao acaso, à sorte, ao azar, à inveja, às articulações do mal, ao destino. Não. Nossa vida está debaixo do sorriso providente do Senhor. Obrigado porque o Senhor sorri para nós e ri na cara do nosso inimigo, por vezes confundindo-o, para que ele haja
com o intuito de nos derrotar, mas apenas fortalecerá os pés dos santos que pisam essa terra e que passam por ela como quem passa pelo vale da sombra da morte, não sozinhos, mas com o Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.